Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Grace, sou enfermeira, sou formada pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, na segunda turma de 2013. No ano de 2014, tive o privilégio de trabalhar no município de Cônego Marinho. Em 2015, passei na residência de saúde da mulher, no qual estudei de 2015 a 2017. Em 2017, também tive a felicidade novamente de trabalhar no município de Cônego Marinho, porque eu havia feito um concurso, no qual eles chamaram pela lista. Fui para lá como contratada e no ano de 2019 me tornei efetiva. Hoje, atuo no município como a coordenadora de vigilância em saúde e de imunização. Esse ano que passei a ser coordenadora da vigilância, mas nos anos anteriores eu estava como enfermeira assistencialista. Encontro-me à disposição de vocês no que vocês precisarem. A nossa matéria é ótima também de ser desenvolvida. Espero que vocês gostem, que a gente tenha um caminhar bastante proveitoso. Se vocês sentirem dúvida em qualquer outro tipo de matéria e quiserem sanar também comigo, se eu puder ajudá-los, podem contar comigo, é só mandar mensagem no privado, que vou tentar ajudá-los da melhor forma possível, ok? Então, vamos começar a nossa aula. De antemão, falo para vocês que a nossa primeira aula, que é esta, ela é mais conceitual. As próximas aulas, elas serão mais tranquilas, tá? Então, fiquem mais tranquilos quanto a isso. No início mesmo, dá um certo medo, um certo receio. Peço também que vocês estudem, principalmente a questão de nomenclaturas, de termos técnicos, pois precisaremos também. E uma das formas também de ver essa questão do conceito, tá? Então, pessoal, como a gente vai tratar sobre farmacologia, precisamos saber o que é que significa isso, né? Então, farmacologia vem do termo fármacon, que significa medicamento, e logos, a parte da logia, significa estudo. É o estudo das drogas, dos medicamentos e dos venenos sobre os aspectos de sua obtenção, preparação, ação e efeitos nos organismos vivos. Esse estudo e os métodos de investigação se apoiam em outras ciências, pessoal, através da matemática, da física, da química e biologia também. E em muitos de seus ramos, como estatística, físico-química, biofísica, bioquímica, ecologia, genética, botânica, zoologia, patologia e principalmente fisiologia do homem, dos animais, dos vegetais e dos micro-organismos também. Então, a farmacologia é uma ciência bem ampla e que vocês, com o passar das nossas aulas, tenho certeza que vão também aprender a se apaixonar. Então, a história da farmacologia veio o quê? Foi o homem, né, sempre à procura de entender e desenvolver novas formas de se adaptar no mundo. O que aconteceu? Ele sempre procurava o quê? Oferendas, sacrifícios e inovações, invocações, acalmar a ira das divindades e delas obter o quê? A complacência, o alívio, a cura de seus males. Com o passar do tempo, porém, tentou encontrar na natureza também o que? Recursos para afastar as doenças e diminuir ou então acabar, sanar seus defeitos, né? Seus efeitos maléficos. Então, o que foi criado? Receitas para o preparo de medicamentos, e aí apareceram
através de placas de argila, cerca de 5.000 anos atrás, encontrada em escavações realizadas na Suméria. É tanto que o primeiro documento farmacológico mais antigo conhecido foi esse que foi encontrado lá na Suméria, através dessas escavações. Também entre os babilônios e assírios, chineses, indianos, povos e incas, era comum a utilização de plantas como fins curativos. E a gente sabe que muitos dos medicamentos, antigamente farmácias, farmacêuticos eram chamados de botânicos, porque era através de plantas, e até hoje através de plantas medicinais, que se encontram a fórmula para fazer com que aconteçam os medicamentos que nós utilizamos hoje. A indústria farmacêutica, ela tem como base, como referência, esse tipo de conduta, de ter da natureza para fazer a produção dos medicamentos. E o que acontece, pessoal? Através de anos de estudo, nós chegamos no patamar hoje que a indústria mostra para nós, que não é mais através somente da botânica, não é somente através desses estudos empíricos, é através de estudos científicos que foi enriquecendo a farmacologia, e ela atualmente se constitui, da matéria física básica, indispensável também no currículo médico-científico. É a forma também de tratamento de muitos malefícios que acontecem entre as pessoas, que são acometidas de enfermidades. Dando continuidade aqui na questão dos conceitos, o que seria o fármaco? A gente precisa saber desses conceitos básicos. Fármaco é estrutura química conhecida, propriedade de modificar uma função fisiológica já existente. Quanto ao medicamento, pessoal, trata-se de um fármaco, trata-se de fármaco com propriedades benéficas comprovadas cientificamente. É tanto que nós utilizamos o termo medicamento com constância na nossa profissão. Vocês, como futuros técnicos em enfermagem, vocês vão acabar se adaptando também com essa nomenclatura, com esse termo científico também, tá? Então, todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Muitas substâncias podem ser consideradas medicamentos ou não, depende da finalidade com que foram usadas. Por exemplo, a vitamina C, se for obtida por meio dos alimentos, é considerada como um nutriente, Então, a vitamina C está presente na laranja, no limão, acerola. Mas se for administrada na forma pura para a correção de estados carenciais ou como estimulante das defesas orgânicas, é definida como um medicamento. Entenderam? Droga é outro termo. E o que significa droga? Droga é igual remédio, medicamento. E a substância que modifica a função fisiológica ou sem intenção benéfica. Remédio é uma substância animal, que pode ser também vegetal, mineral ou sintética. Procedimento também é considerado um remédio, Como, por exemplo, massagem, ginástica, acupuntura, banhos medicinais. Fé, a crença também são formas de ter o quê? De ser como se fosse remédio também. A influência, usados com intenção benéfica. Então, é justamente na intenção de cura para algum malefício que existe. É qualquer dispositivo físico, químico, mecânico, psicológico que serve para prevenir ou tratar doenças. Muitas vezes as pessoas usam da fé, da sua crença e acabam melhorando algum malefício que causou o seu corpo. Assim, por exemplo, a aplicação de raio-x no câncer é um remédio. O gesso que imobiliza a perna quebrada, que é um agente mecânico, usado como anti-inflamatório, também é um remédio. O carinho, a atenção,
que isso aí afeta a parte psicológica da pessoa, também é um remédio. Então, nós que somos dessa questão, né, dessa classe de cuidado, a gente vai ofertar também ao paciente carinho, atenção, e isso é uma forma também de melhorar o paciente de acordo com com sua condição de saúde, né? Então, assim, não é somente a medicação via oral ou medicação que vai introduzir no organismo do paciente que vai ser o benéfico, que vai trazer a cura completa. Tudo isso está relacionado ao que? Ao tratamento do paciente também não farmacológico. Nessa questão, como eu dei exemplo, no exemplo aí, do cuidado, do banho, da troca do paciente quando ele tiver, com presença de urina, de fezes, a palavra amiga, né? Então, tudo isso vai ajudar também no processo de cura do paciente. Quanto ao termo tóxico, se trata de toda substância química capaz de provocar danos ao organismo ou até mesmo sua morte. O termo placebo significa, no latim, eu vou agradar. Em farmacologia, significa uma substância ou preparação inativa usada para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas. Quanto à dose, é a quantidade de droga a ser administrada em um organismo que provoca um determinado efeito, consequentemente, a administração do mesmo. Efeito é o que se observa, registra e pode ser medido num organismo ou parte deste após a administração de uma droga. Então, o efeito é aquilo que a gente espera que o medicamento vai ocasionar no organismo que foi o quê? Que foi introduzido, né? Então, é algo benéfico que é esperado. Mecanismo de ação é o que a droga faz a nível molecular para que o organismo apresente um determinado efeito. Não é visível, pois trata-se de uma interação molecular no organismo. O efeito adverso do medicamento, pessoal, é qualquer efeito nocivo, não intencional e indesejado de uma droga, observado que com doses terapêuticas habituais em seres humanos para fins de tratamento, profilaxia ou também o diagnóstico. Princípio ativo é a substância quimicamente ativa responsável pela ação da medicação. Excipiente é uma substância sólida ou pastosa que dá volume à fórmula, que não apresenta ação farmacológica e é inerte. Veículo trata-se de uma substância líquida que dá volume à fórmula e também é inerte. Efeito colateral ou secundário são efeitos produzidos com as doses normais do medicamento, que correspondem à sua ação farmacológica. Não necessariamente, pessoal, são prejudiciais à saúde, como as reações que são vistas lá na questão das reações adversas, ok? Terapêutica é a arte de administrar remédios no paciente, visando a cura ou alívio dos sintomas de uma determinada enfermidade. Então, nós, como pessoas da enfermagem, né, profissionais da enfermagem, nós temos esse atributo, né, essa atribuição que é o que? Realizar a medicação. Então, fazer a administração dos medicamentos. Então, essa é uma das nossas responsabilidades em relação a diversas outras responsabilidades que nós teremos futuramente, ok? Uso interno significa que vai ser indicada a administração de medicamentos por via oral. Uso externo, uso local ou tópico, ou seja, pode ser na pele,
pode ser em qualquer parte que fica mais exteriorizada. Então, o termo certo, uso externo, é quando se trata de uso tópico ou então local. Por exemplo, uma pomada, pode ser um adesivo também, dependendo, né? Se for um adesivo medicamentoso, também é de forma externa, então é uso tópico, ok? Uso parenteral é o uso de medicamento por via endovenosa, ou seja, através das veias, né? Intramuscular, nos músculos, intradérmica, que é na pele, e intraarterial, que é dentro da artéria. No caso, seria o que? Acesso venoso central, um exemplo, tá? Tempo de meia-vida seria o que? Tempo que se leva determinada concentração da droga para reduzir-se à sua metade. Vida média significa a duração média da concentração. E concentração plasmática das drogas seria a concentração da droga no sangue após ser absorvida. Ok? Então, assim, atentem-se para esses termos, pois eles serão muito úteis para nossas aulas e também para a vida profissional de vocês, ok? Dando continuidade, pessoal, existem as respostas anormais também às drogas. Então, assim, são termos também que vocês devem guardar, devem memorizar, pois também será útil para que vocês utilizem na vida de vocês profissionalmente. Então, o que seriam essas respostas anormais às drogas? Primeiro, nós temos aí o termo da tolerância. A tolerância é a resistência de um determinado indivíduo a uma determinada droga, que desenvolve a médio e longo prazo, sendo necessário o quê? O aumento progressivo das doses para que a pessoa, né, para que esse indivíduo tenha um efeito determinado. Pode ser adquirida ou então de forma congênita, ou seja, dependendo da situação, congênita quer dizer assim, por exemplo, a mulher está gestante, muitas vezes a medicação, né, a forma como uma medicação foi atingida no organismo da mulher, existe realmente, né, aquela proteção da placenta, mas muitas vezes não tem essa tolerância completamente. E aí acaba que o quê? Acaba que penetra. Então, assim, pode ser de forma congênita também essa tolerância, porque foi adquirida através da mãe para o filho, ok? Da mãe para o bebê, para o feto. A intolerância, pessoal, também chamada de hipersuscetibilidade, consiste em uma resposta muito exagerada de um indivíduo a doses normais de um medicamento. Então, assim, existem pessoas que não têm um certo tipo de tolerância a um determinado tipo de medicamento. Então, no caso, se existe essa intolerância, ela não deve fazer uso de tal medicamento, ok? A mesma coisa acontece nesse outro termo aí, que seria alergia ou hipersensibilidade medicamentosa. Nesse caso, é uma resposta normal completamente diferente da ação farmacológica característica da droga e que tem como mecanismo a reação imunológica. Então, esse fenômeno, ele acaba por produzir, como a primeira dose, mesmo que pequena, uma alergia àquele paciente que está sendo medicado. Então, quando apresenta esse quadro de alergia, de hipersensibilidade, imediatamente a medicação, ela deve ser o quê? Ela deve ser parada, ela não deve continuar sendo utilizada, ok? Hiporreatividade ocorre em um paciente isolado, onde a dose de um medicamento produz um efeito bem menor que o esperado já na primeira dose. Então, a resposta não foi favorecida, né? Por isso que teve esse quadro de hiporreatividade. De forma contrária, acontece na hiperreatividade. No caso, o paciente isolado, onde a dose terapêutica de uma determinada droga produz um efeito bem maior do que o esperado, já na primeira dose.
E neste caso, o organismo do indivíduo reage muito intensamente. Um exemplo disso, eu vou até falar para vocês o seguinte: lá onde eu trabalho, na verdade, na maioria dos municípios estão assim acordados a fazer o tratamento de leishmaniose dentro do município, certo? E o que acontece? Muitas vezes, quando não tem, quando o paciente ele não tem uma boa resposta ao medicamento, quando ele sente algum efeito, alguma reação adversa, imediatamente tem que parar o tratamento, ser avaliado para ver qual outro tipo de conduta que vai ser feito. Não deixar de fazer o tratamento, mas tem que estudar essa situação, certo? E infelizmente aconteceu recentemente lá no município isso. O paciente começou a fazer um tratamento com um medicamento chamado Glucantine, que é o medicamento normalmente utilizado para esse tipo de enfermidade, né? No caso a leishmaniose. E no segundo dia de tratamento, ele teve crise convulsiva. Imediatamente foi parado, né? Não teve a continuação do tratamento. Levamos isso ao conhecimento daqui de Januária, para que o pessoal da referência, que no caso seria o Centro de Leishmaniose, pudesse avaliar esse paciente e daí em diante fazer o tratamento no hospital. E aí eles teriam que também mudar o medicamento, que aí seria o que? A anfotericina, medicamento que deve ser aplicado, que deve ser administrado em via hospitalar. O paciente, ele continua felizmente fazendo o tratamento, mas hoje ele está fazendo em via hospitalar. Ele vai todos os dias para o hospital, ele fica lá esperando, né, a medicação terminar de correr, porque a medicação é endovenosa. Quando termina, ele vai para casa. E aí, quando o tempo que foi determinado são 20 dias, então ele está fazendo esse tratamento durante 20 dias de forma ininterrupta. E, graças a Deus, ele continua, mas ele vai finalizar, Deus vai permitir que isso aconteça, para que ele resolva, né, esse problema da leishmaniose que ele está apresentando. Outra coisa, pessoal, que é importante demais falar para vocês são as formas farmacêuticas que são encontradas no mercado. Então, as formas farmacêuticas são as formas físicas de apresentação do medicamento e elas podem ser classificadas em sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. Uma forma farmacêutica pode ser apresentada os seguintes elementos. O que seria? Seria a substância, o princípio ativo, né? Que isso aí faz parte dos componentes da sua formulação. E o que seria isso? Essa questão da substância ativa. Representa o componente da formulação responsável pelas ações farmacológicas. Adjuvante, outra substância ativa que completam a ação da base. Veículo e recipiente faz parte o quê? Da formação farmacêutica que lhe confere a forma e o volume, gerando maior estabilidade, ação e tem ação farmacológica, tá? Corretivo, pessoal, seria todo ingrediente, né, encontrado na sua formulação, na formulação do medicamento que visa corrigir o produto final em suas propriedades organolépticas e visuais também. Quanto à classificação das formas farmacêuticas, nós temos o que? As formas sólidas, que no caso entram as cápsulas, que são o que? São formas farmacêuticas sólidas, as quais uma ou mais substâncias medicinais e ou inertes são acondicionadas em invólucro à base de gelatina. Nós temos também, dentro dessa questão das cápsulas, o que? Cápsulas que podem ser duras ou então moles. As duras, elas são usadas para as drogas sólidas. Os invólucros vazios são feitos de uma mistura, né? Que a indústria farmacêutica faz, que constitui de gelatina,
açúcar, água e também podem ser transparentes ou então coloridas. Já as cápsulas que são elásticas ou moles, são cápsulas preparadas com película de gelatina com adição de glicerina ou sorbitol para tornar o que? A gelatina elástica. Podem ser de formas variadas e são usadas também para conter líquidos, suspensões, materiais pastosos e também os pós. Podemos encontrar também, pessoal, nessa forma aí sólida, os comprimidos. E o que seriam os comprimidos? Seriam formas farmacêuticas sólidas de forma variável, que podem ser cilíndrica ou discoide, obtidas por compressão de medicamentos mais recipiente. Os comprimidos com massa entre 60 mg a 600 mg são as formas farmacêuticas mais utilizadas por ser a via mais apropriada, e os comprimidos são dissolvidos no estômago pelos sucos digestivos, ok? Temos também as drágeas, que são comprimidos revestidos por uma substância, geralmente ou queratina, ácido esteárico, ou então gelatina endurecida com formaldeído, de modo a evitar o que? A sua fácil desagregação, principalmente quando chega na região do estômago, tá? Por causa do líquido, né? Por causa do suco gás que existe no estômago. Pós, como preparação farmacêutica, é uma mistura de fármacos e ou substâncias químicas finamente divididas e na forma seca. Alguns pós são destinados ao uso interno e outros ao uso externo. Os pós podem ser administrados sob a forma simples ou serem ponto de partida para outras formas farmacêuticas, como papéis e cápsulas. Outra fórmula que temos também, gente, de forma sólida, são os óvulos, que são formas farmacêuticas obtidas por compressão ou moldagem para aplicação vaginal, onde devem se dissolver para exercerem o que? Uma ação local. O recipiente, em geral, é a glicerina. Os supositórios são preparações farmacêuticas sólidas à base de substância fundível pelo calor, ou seja, no calor de 37 graus, que é a temperatura, né, normal do corpo, destinado a ser produzido, para ser introduzido na região retal, gerando amolecimento ou dissolução do fármaco. O recipiente mais usado é a manteiga de cacau, que é lipossolúvel, junto com a glicerina gelatinada, hidrossolúvel, e o uso sempre vai ser o que? Local ou absorção sistêmica. Já as formas pastosas, nós temos o que? Nós temos as pomadas também. São as pomadas, são os géis, as pastas e os cremes. As pomadas, elas são preparações farmacêuticas de consistência pastosa destinadas ao uso externo, contendo uma ou mais substâncias terapêuticas, assim ativas, incorporadas e recipientes adequados. Os recipientes podem ser de 4 classes, pessoal. As oleaginosos, que poderia ser, né, entre a vaselina, os absorventes, a lanolina, os emulsivos, que são os cremes, ou hidrossolúveis. Podem ser acondicionados a agentes conservantes, estabilizantes, corantes e aromatizantes inócuos. Os géis são misturas semissólidas que se liquefazem quando aplicadas à pele. As pastas são pomadas espessas devido à grande quantidade de pó insolúvel que veiculam essa consistência que existe na pasta. Já os cremes é o tipo de preparação em que o recipiente utilizado é uma emulsão do tipo água-óleo ou óleo e água, ou seja, que vai formar o creme, ok? Já as formas líquidas, nós temos os xaropes, que são fórmulas líquidas em que a substância ativa, sob a forma de pó ou líquido, se encontra dissolvida numa solução aquosa açucarada.
As soluções, que são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias ativas, que são que normal, sólidos, ou então solventes, né? Líquidos, que é norma mais água. Os elixires são preparações de fármaco num solvente alcoólico. As loções são soluções que se impregnam na pele, o veículo é aquoso e usado sem fricção. Sua fluidez permite aplicação rápida e uniforme sobre uma ampla superfície. A emulsão é uma forma farmacêutica, pessoal, líquida, de aspecto cremoso, feito com a mistura de um líquido em óleo. Utiliza-se agentes emulsionantes, como a goma arábica e a gelatina também. A suspensão são formas farmacêuticas que contêm partículas finas de substância ativa em dispersão relativamente uniforme. É sempre necessário agitar antes do uso. Um exemplo muito evidente é o leite de magnésio. Extratos fluidos são soluções hidroalcoólicas de constituintes solúveis de drogas vegetais, onde 1 ml representa 1 grama. As injeções são preparações estéreis de soluções, emulsões ou suspensões destinadas à administração parenteral. Quanto às formas especiais, pessoal, nós temos os aerossóis, que caracterizam por constituírem um nevoeiro não molhante formado por microgotas. As ampolas, que são tubos de vidro ou plástico colorido ou incolor, estirados nos dois topos, ou pequenas garrafas seladas podendo conter líquido ou pó. E os sprays, que são semelhantes também aos aerossóis, mas o diâmetro da partícula é um pouco maior em relação ao que se espera dos aerossóis. As vias de administração que nós temos para os fármacos, pessoal, nós temos o quê? Nós temos as vias gastrointestinal, que vai entrar oral ou bucal, sublingual, gástrica e duodenal e também retal. Respiratória seria inalação e vaporização. A via vaginal, via cutânea ou também conhecida como tópica, via nasal, ocular, auricular e a parenteral, que vão adentrar o quê? Intramuscular, a subcutânea, a intradérmica, endovenosa e a intravenosa. Então, o que a gente sempre deve lembrar em relação à aplicação, à escolha das vias, é o efeito. Qual a necessidade? É para ser um efeito mais longo, mais curto? Porque cada via de administração, pessoal, ela vai ter uma ação e um tempo para que essa ação ocorra. A gente sabe que a via intravenosa é a via mais rápida. Então, a gente precisa avaliar e juntamente, com o médico, porque a gente vai seguir a prescrição médica e verificar se a necessidade é rápido efeito ou se é de um efeito mais devagar, um efeito mais tranquilo, ok? Então, nós vamos verificar agora o que seria da via oral. Via oral ou bucal é a administração de medicamentos pela boca. É uma via de fácil aceitação pelo paciente, de administração simples. Dentre as vantagens da via oral, podemos incluir o paladar desagradável, as desvantagens, o paladar desagradável, irritação gástrica, efeitos colaterais sobre os dentes, igual mesmo o sulfato ferroso, quando a criança faz uso, quando é pequeno, não pode aplicar diretamente nos dentes, porque senão vai deixar manchado.
Então, tem esses fatores também que deve ser observado também pela via oral. E observação alterada devido às alterações da motilidade intestinal. Em relação ao sabor e odor desagradável, pessoal, poderá provocar náuseas ou vômitos, o que pode ser diminuído com a ingestão de líquidos, e a irritação gástrica, causada principalmente pelas cápsulas de antibiótico e anti-inflamatórios, podem ser diminuídos pela ingestão de leite ou após as refeições. Mas o que é importante frisar? Medicamento que é utilizado com leite, a propriedade vai diminuir drasticamente. Então, a gente sempre orienta os pacientes a utilizarem, quando for medicação por via oral, utilizar com água, né? Deglutir o medicamento com água, porque o leite ele tem essa propriedade de diminuir a propriedade do medicamento, ok? Quanto à questão sublingual, consiste em colocar o medicamento debaixo da língua e deixar que ele seja absorvido pela mucosa bucal. No caso, um exemplo seria antipertensivo. Geralmente, médicos, quando eles veem a necessidade do medicamento ser um pouco mais rápido a propriedade, eles pedem para o quê? Colocar debaixo da língua, ok? O medicamento deve ser colocado debaixo da língua, orientando o paciente a não degluti-lo até sua total absorção. Nós temos aqui a questão da via ocular, certo? Que é a aplicação de colírio ou pomada na conjuntiva ocular. Temos também a via auricular, que é a aplicação de medicamento líquido no conduto auditivo externo. Geralmente as drogas são instiladas no ouvido com a finalidade de amolecer o cerume, que no caso seria a cera, aliviar a dor, aplicar anestesia ou retirada de corpos estranhos. No caso, por exemplo, seria insetos, né? Quando adentram no pavilhão auricular, na orelha, no ouvido da pessoa. A posição mais adequada para fazer o uso de medicamento auricular seria lateralizar a cabeça do paciente e deitado, né, ou deitá-lo ou sentá-lo, mas sempre lateralizar de acordo com a queixa, né, onde que está tendo um incômodo, em qual pavilhão auricular que está tendo um comprometimento, ok? Quanto à via retal, é a administração do medicamento pelo reto em forma de supositórios ou então de clisté. Na via vaginal, nós temos a administração de medicamentos na via vaginal e a aplicação geralmente é feito com a região, né, da vagina limpa, higienizada, fazer com que a mulher ela faça a aplicação da medicação, geralmente em forma de pomada, que coloca essa medicação também. Depois que foi introduzido o medicamento, a pomada no local, pedir para a paciente deitar, porque senão vai ter o quê? Senão o medicamento ele vai escorrer. Então a paciente tem que ficar deitada e levantar só depois de horas. A gente sempre orienta isso, tá? Quanto à via cutânea ou tópica, a aplicação de medicamentos por fricção na pele, sob forma de pomadas ou antissépticos. Sua ação pode ser local ou então geral. A via de administração nasal é a aplicação do medicamento na mucosa nasal. Já a via parenteral é a administração de drogas ou nutrientes pelas vias intradérmicas ou subcutâneas ou intramuscular ou endovenosa por meio de punção da pele com a agulha. Bom, pessoal, eu espero que a explicação, né, ela tenha sido de fácil entendimento. Encontro-me à disposição de vocês, tá ok? Eu reforço que essa primeira aula, ela é mais conceitual, mas as próximas aulas, elas vão ser mais gostosas de serem trabalhadas, tá? Então, desde já eu falo para vocês não ficarem assim, com medo, ficarem temerosos,
por conta de tantos conceitos, mas é interessante que vocês trabalhem desde já para que quando vocês estiverem atuando como profissionais técnicos em enfermagem, fazerem ótimas, né, anotações de enfermagem que sejam realmente ricas quando forem lidas. Quanto mais informações vocês tiverem e quanto mais termos científicos vocês utilizarem, mais enriquecido será a anotação de enfermagem de vocês. Então, desde já eu peço para que vocês habituem-se a utilizar essas nomenclaturas para deixar mais rica as anotações de vocês quando vocês estiverem atuando. Desejo a todos vocês um ótimo dia, uma excelente tarde, uma ótima noite. Encontro-me novamente, né? Reforço essa informação que encontro-me à disposição de vocês. E nunca se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.